Shiva Shambhu, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Existia um coveiro, um homem muito simples, que não tinha religião. E o trabalho dele era enterrar as pessoas. Ele trabalhava no cemitério da cidade, na função de coveiro. Então todo óbito, que era conduzido o corpo ao cemitério, ao lugar reservado, ao sepultamento, era ele o responsável para realizar esse trabalho. E ao lado da casa deste coveiro morava um pastor. Um pastor que era líder de uma igreja muito próspera, uma igreja grande, com muitos fiéis, e era um homem muito honrado, muito conhecido na cidade, muito cultuado, conhecedor dos textos sagrados da Bíblia, um excelente, exímio orador, suas preleções ao domingo eram muito concorridas, ou seja, um homem próspero dentro daquilo que ele se propôs a fazer, dentro daquilo que ele assumiu como compromisso, ou forma de ser e estar e se sustentar neste mundo. E esse pastor, ele de certa forma tomava o coveiro, seu vizinho, como referência, mas como uma referência negativa. Porque quando ele estava orando, por vezes ele dizia, te agradeço, Deus, por eu não ser como esse meu vizinho, o coveiro, que não tem religião, que nunca foi visto em nenhuma igreja, um homem solitário, que tem por função apenas enterrar mortos. Eu cuido dos vivos e te dou graça por não ser como ele. Só que realmente ele não conhecia esse coveiro, embora fossem vizinhos. Ele tinha um pré-conceito, ou seja, uma visão que era filtro de suas perspectivas ou percepções que foram construídas por ele mesmo. Só que esse coveiro, a diferença é que o que ninguém via, que toda vez que chegava alguém para ser sepultado, ele entrava em contato com a dor mais profunda das pessoas. Porque ali vinham as famílias enlutadas, as esposas desesperadas, os filhos em prantos por aquele que partia. E o que ninguém via é que aquele coveiro, após o sepultamento, quando todos iam embora do cemitério, ele voltava até o túmulo daquela pessoa, e coração lacerado, ele sempre pedia por aquelas pessoas. Ficava ali um tempo, conduído, rogando ao plano divino, a Deus, que pudesse acolher aquela alma, aquele ser, dentro daquilo que ele concebia como crença. E ele era um semi-analfabeto. Pouco conhecimento livresco tinha dos textos sagrados ou de qualquer outra cultura religiosa. Ele realmente era um homem sem religião. E não só isso, ele, por morar na cidade, que era uma cidade relativamente pequena, ele conhecia praticamente todas as pessoas e as famílias enlutadas, ele sempre as trazia no pensamento, sempre desejando que viesse o consolo para elas, que elas pudessem ser consoladas. Quando eram famílias muito pobres, quando ele via viúvas, pessoas desamparadas,
Mesmo com o pequeno salário dele, ele sempre reservava uma quantia e levava alguma contribuição, né, de gêneros alimentícios àqueles lares. Mas isso era feito sem que ninguém visse. E o pastor também nada disso sabia, ouvia. A visão do pastor é que ele era um homem rude e sem religião, logo afastado de Deus. E como a regência divina tem as suas formas de nos educar ou de trazer ao plano da existência, né, roteiros que sejam realmente bastante curiosos, ocorreu de esse pastor e esse coveiro desencarnarem exatamente no mesmo dia. No mesma manhã que o pastor desencarnou, o coveiro, seu vizinho, também desencarnou. E eis que se apresentam os dois, já fora do corpo físico, diante de um portão dourado, né, que o pastor detectou imediatamente que era as portas do céu. Né? E quando o pastor ali se apresentou diante daquele portão dourado, que ele acreditou ser a porta do céu, que era, né, ele viu ao lado dele também o coveiro. E admirado perguntou: ué, o que fazes aqui? E o coveiro diz: igualmente como tu, eu também morri, porque a morte chega para todos os homens. E o coveiro ficou, e o pastor ficou muito admirado, né, dele estar ali também, né? E eis que a porta, aquele grande e pesada porta dourada se abre e dali sai um ser aureolado, um representante dos reinos celestes. E se apresenta diante dos dois e diz: olha, ambos desencarnaram hoje, morreram hoje, mas somente um de vocês dois está apto a entrar no paraíso. O outro terá que retornar para rever, né, e reconstruir certos caminhos. Né, aí o pastor estufou o peito, né, olhou para o coveiro e disse, né, meu amigo, não fique triste, né, você terá outras oportunidades, né, você provavelmente irá para um purgatório, para algum lugar, e você aprenderá, né, a ter religião, a acreditar em Deus. Infelizmente é assim, né, nós colhemos aquilo que plantamos. Né? E tendo dito isso para o coveiro, ele se adiantou para entrar, para passar pela porta. Aí nesse momento ele vê uma mão, né, o barrando, o obstruindo o caminho, dizendo: não é você que está apto para entrar no paraíso, é o coveiro. É o coveiro que vai entrar hoje, você não. Né? E aquilo foi um grande choque para o pastor. E assim o coveiro adentrou e o pastor não pôde adentrar naquilo que ele concebia como paraíso. Claro que isto é uma metáfora ou uma parábola. O termo correto é parábola, é apenas uma parábola. Nós não estamos afirmando que exista esse paraíso, este portão dourado. Isso é apenas uma parábola. Né? E da mesma forma que nós estamos trazendo aqui a figura do pastor, né, nós poderíamos igualmente trazer a figura de um padre, de um presidente de uma casa espírita, de um superior de um mosteiro budista. Né? Nossa, não se trata de nenhuma fixação em nenhum credo religioso, muito pelo contrário. Isso nos traz uma reflexão de como
as aparências nem sempre correspondem às realidades. Tem muita gente indo para o inferno pelo caminho do céu. Esse inferno é figurativo também, obviamente, mas o que nós queremos dizer é que há muitas pessoas iludidas de que estão salvas por pertencer a essa ou aquela religião, né? E na verdade elas estão construindo um caminho de ilusão, e onde há ilusão não pode haver libertação, porque a libertação tem como preceito básico a verdade, né? E a verdade é algo muito profundo, que não tem a ver com as nossas crenças. Crenças não são verdades. Verdade tem a ver com as vivências, né? E com a essência de si mesmo, tanto que nós nos aproximamos daquilo que somos, daquilo que verdadeiramente somos, né? Daquilo no qual nós somos constituídos enquanto seres evolutivos, peregrinos do infinito. Isso é verdade. Também temos que ter muito lucidamente, né, que nem sempre religião representa religiosidade. Que religião e religiosidade são coisas distintas. Que religião e espiritualidade são coisas distintas, né? Há pessoas que têm religião e não têm religiosidade. Há pessoas que têm religião e têm religiosidade. Há pessoas que não têm religião e não têm religiosidade. E há pessoas que não têm religião e têm religiosidade, que é o caso desse coveiro, que não tinha religião, mas tinha uma profunda religiosidade. E religiosidade e religião são coisas totalmente diferentes, né? E o que nos é necessário é a religiosidade e não a religião. E nós podemos ter essa religiosidade tendo uma religião ou não, né? Porque o caminho é interno, não é externo. As religiões estão no plano externo, a religiosidade está no plano interno. A religiosidade é consciencial, né? A religião é ideológica. Ideologia e consciência, o plano consciencial, são coisas diferentes. E ao trazer também essa história, nós ficamos meditativos sobre a vida simples de pessoas simples. Porque o mundo tem convidado as pessoas para os grandes feitos, para serem os primeiros, os triunfantes, né? Aqueles que têm sucesso, né? As pessoas têm sido valoradas pelo sucesso que realizam na vida. Como aquele pastor que tinha muito sucesso naquilo que ele fazia. Ele era muito prestigiado, ele era muito aplaudido e ele se entorpeceu pelos aplausos. Ele se tornou extremamente vaidoso, né? E também ganhava muito dinheiro com aquilo que fazia. Era um homem rico, próspero, pois as contribuições dos fiéis, os dízimos à sua igreja, lhe proporcionou uma vida bastante satisfatória, com bastante conforto. É o contrário do pobre do coveiro, né? E as concepções, né, e as educações que temos recebido do nosso meio, da cultura em que estamos inseridos, tendem a valorar aqueles que são triunfantes e não aqueles que fracassam. Mas nós vamos perceber que esses ditos triunfantes no mundo, às vezes, perderam a sua alma. São pessoas vazias, tristes, deprimidas. Do que nos leva
a recordar daquela máxima de Samana Jesus, né, o Cristo, né, a essência crística que esteve incorporada aqui nesse plano da materialidade, quando ele dizia: do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou se perder a sua essência? Alma que deve ser traduzida ou entendida como essência, né, como a sua própria verdade. E assim caminha a humanidade, regida por essa ilusão, achando que encontrará felicidade nas conquistas externas, né, nos bens materiais, nas conquistas relativas ao mundo. E sensivelmente hoje eu estava refletindo sobre os pequeninos, ou seja, aqueles que não são vistos, os anônimos do mundo. E eu confesso como eu gostaria de ser, e de certa forma sou, um anônimo no mundo, aquele que não é visto, os invisíveis, a grande multidão dos invisíveis. E talvez nas suas baixas estaturas, perante os olhos do mundo, eles vivenciem grandes altitudes em termos espirituais que não é visto por absolutamente ninguém. Isso me lembra um Srila Prabhupada, que foi um homem extraordinário que trouxe uma cultura espiritual para o Ocidente, né, a consciência Vaishnava. E Srila Prabhupada, ele tinha uma frase que para mim é lapidária, é uma frase que sempre ficou fixada nas paredes da minha consciência. Srila Prabhupada sempre dizia: o ideal é que tenhamos vida simples com pensamento elevado. Vida simples, porque a simplicidade traz conforto existencial. As pessoas que vivem da suficiência estão felizes com aquilo que a vida naturalmente lhe dá. Isso é simplicidade. Simplicidade não é ser pobre. Simplicidade é se conformar, né? Se adaptar, se amalgamar à circunstancialidade como ela se apresenta. E não ambicionar nada que não seja aquilo que lhe é necessário. Enquanto nós abrimos armários e vemos 40 pares de sapatos para apenas 2 pés, algo está errado. Isso não é simplicidade. Quando nós vemos pessoas morando em casas suntuosas com inúmeros cômodos que nem são usados, vida simples, pensamento elevado. Pensamento elevado eu trocaria, porque entendo que Srila Prabhupada quis trazer, nós poderíamos trocar a palavra pensamento por consciência, consciência elevada. Porque ele não está falando de pensamento a nível de barulho mental, dessas coisas que ficamos maquinando o dia inteiro. Não é desses pensamentos, ele está falando do pensamento, ou seja, do estado consciencial. Isso nos bastaria, porque com uma vida simples e com a consciência elevada, tudo nos será ditoso, tudo nos é ditoso. E quando nós chegarmos à porta do paraíso, nós seremos como esse coveiro, que não teve nenhuma evidência no mundo, que viveu solitário e esquecido, mas que cultuou flores no jardim do coração de valor inigualável. E assim, ao adentrarmos, ao chegarmos diante das portas do paraíso, essas portas de ouro possam para nós se abrirem.
Então, gratidão a você que está aqui conosco no nosso canal, que compartilha dos nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.